Bem, senhoras e senhores, nesse instante, vamos à roda de conversas que será mediada pela advogada doutora Amanda Teixeira. O tema é Trabalho em rede pela inclusão. Quais ações têm sido desenvolvidas para inclusão e acessibilidade nas escolas? Os convidados para debater o assunto são Creuza Reis, do SEMAI. Nélia Cunha, secretária municipal de Assistência Social. Giovane Souza de Oliveira, Hospital CAPS-CAPSI. Meira Portilho, do Conselho Tutelar. Com vocês, doutora Amanda. Giovane, doutor Giovane está lá dentro ainda. Está lá dentro. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma honra, alegria estar com vocês aqui nesta manhã. Eu agradeço imensamente cada vida que está aí conosco, porque eu sei que é um aprendizado todos os dias. E o conhecimento, ele não ocupa espaço, né? E por mais que a gente aprenda em cada palestra que a gente vai, nós estamos sempre numa formação continuada. E esse é o nosso papel, nós somos transformadores de vidas, né? Então, poderíamos ter 300 pessoas aqui hoje, mas se eu tenho uma pessoa que entendeu e sensibilizou com o que foi transmitido aqui hoje, você é responsável por vidas lá fora, por gerações. Então, eu vou agradecer os componentes aqui dessa roda de conversa, podem se assentar. Doutor Giovane está fazendo um lanche ali, ele já vai compor aqui essa roda de conversa, tá? E vamos começar, né? Eu gostaria muito de iniciar essa roda de conversa, passando a palavra para Creuza Reis, que é a responsável hoje, a diretora do SEMAI, SEMAI que completou 30 anos em Itabira, e é uma preciosidade. Muito antes da gente falar em formação continuada e a gente lutar efetivamente pela abertura de salas de recurso nas escolas, nós tínhamos o SEMAI. E eu vou passar para a Creuza fazer essa abertura, este posicionamento, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre o que nós temos na nossa rede municipal, Creuza. Quais são as contribuições hoje aqui na rede, esse fluxo que nós temos, a importância da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Tutelar, da Saúde, que o doutor Giovane vai compor aqui também essa roda hoje. E é com enorme prazer que eu passo a palavra para a Creuza Reis. Bom dia. Bom dia a todos, né? Como a Amanda colocou, né, com enorme prazer que a gente tem aqui as pessoas representando a nossa unidade, as nossas unidades de ensino, quer seja público, quer seja privado, né? A gente sabe do empenho, né, em estar aqui, sabendo que todos os nossos fazeres acontecem lá na escola. E é por esses fazeres que a gente está aqui hoje. E por esses fazeres que o SEMAI, né, tem, há 30 anos, promovido, né, e favorecido o processo de inclusão dos alunos com deficiência dentro da rede municipal de ensino. Para quem não conhece, acredito que a maioria, né, saiba, o SEMAI, Centro Municipal de Apoio Educacional, é um bracinho, que eu falo, da Secretaria de Educação. Como o bracinho da Secretaria de Educação, a Secretaria de Estado também tem o seu bracinho, as escolas, né, particulares têm o seu bracinho, as universidades têm os seus bracinhos. Não é bracinhos no sentido de minimizar, muito pelo contrário, é de favorecer, de agregar e de garantir um olhar diferenciado para aqueles alunos que têm essa necessidade. Então, há 30 anos, a gente desenvolve esse trabalho, né, de acompanhamento e suporte, que se dá de diversas formas,
quer seja pelo atendimento educacional especializado, como o doutor Renato colocou, e como eu vou estar reportando, né, falando um pouquinho mais à tarde, quer seja pelos profissionais de apoio e inclusão, lá dentro do contexto da escola regular, lá dentro da sala de aula, onde as nossas práticas de fato se efetivam, né? Então, todo esse acompanhamento, ele precisa de alguém com um olhar diferenciado, né? Nem o doutor Renato colocou, né? A gente trabalha com particularidades. Então, por mais que a gente tenha diretrizes, né, que diz, olha, este é o caminho, quando a gente pensa em particularidade, a gente pensa em cada um, naquilo que cada um é diferente. E que nem o doutor Giovanni colocou, cada TEA é um TEA, cada deficiência auditiva é um deficiência auditiva. Então, para pensar nessa particularidade, a gente precisa de profissionais, a gente precisa de um sistema, a gente precisa de um centro, a gente precisa de uma política pública muito solidificada. E é para isso, por estes e pelas profissionais da educação, que a gente diz que nosso trabalho se constitui. E aí, aproveitando, eu gostaria muito de agradecer esse momento. A gente viu com o doutor Renato colocando, a doutora Amanda depois também vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, do quanto que, lá em 2026, 2025, a gente foi ontem, né, a gente teve uma nova diretriz em relação à educação especial, que teve, algumas pessoas criticam, mas que trouxe alguns avanços. Isso é inquestionável, né? E ainda assim, agora, olha, você vê, antes mesmo do MEC preconizar como que isso vai acontecer, porque a gente também pensa que quando o Ministério da Educação ele promulga uma diretriz, ele também tem que favorecer que essa diretriz aconteça lá na ponta. Antes mesmo disso, Itabira, em janeiro, já estava se mobilizando. Então, a gente tem que reconhecer esse esforço, quer seja do poder as pessoas, as escolas, que seja do poder público de Itabira, né? E principalmente da figura de um Ministério Público muito atuante, que o tempo todo nos cutuca a sair daquela condição de fazer o básico, de sempre procurar fazer o melhor, né? Então, é nesse lugar que a gente quer estar, de estar sempre fazendo o melhor, de estar sempre um passo à frente, por mais que a gente ainda não esteja no lugar e da forma que a gente gostaria de estar. Cleusa vem com uma fala riquíssima hoje, né? E nós precisamos, sim, valorizar cada profissional que está na área. E eu gostaria também de voltar um pouquinho a minha fala e falar sobre terminologias, tá, gente? Eu vou abrir essa roda de conversa aqui, porque a roda é de conversa. E semana passada eu vi até um médico psiquiatra, Dr. Paulo Liberalesso, e ele falava o seguinte: nós temos que começar a quebrar também alguns preconceitos linguísticos para a gente conseguir comunicar de modo eficaz. É por óbvio que tudo está melhorando, está evoluindo, e nós temos essa formação continuada. Nós temos na legislação ainda alguns termos que são usados em que nós já estamos trabalhando que sejam modificados, mas ainda não foram. Então, algumas pessoas que trabalham com a inclusão vão usar alguns termos que vocês vão falar assim: nossa, mas a gente não usa esse termo mais às vezes. Mas nós temos que ter paciência, acolhimento, até para ensinar as pessoas. Não é esse o objetivo aqui hoje? Então, eu vou pedir para vocês também uma leveza ao olhar o outro, né? E nós podemos falar, nós podemos escrever, porque nós queremos cooperar, desenvolver a sociedade. E muitas vezes nós vamos falhar. Você vai escrever ali um C cedilha sem o cedilha, ou você vai mudar um pouquinho a terminologia até você aprender que pode ou não pode. Então, pedir essa paciência e essa leveza. No início da roda de conversa, eu não fiz a minha autodescrição, mas em respeito às pessoas com deficiência visual, nós devemos fazer a nossa autodescrição. Agora há pouco eu estava conversando com o Galvani e ele me perguntou: como é que nós vamos fazer a autodescrição? Eu falei: feche os olhos. Imagine que você é uma pessoa com a deficiência visual e você quer que essa pessoa desenhe você na mente dela. Isso é a autodescrição. Então, eu sou uma mulher, estatura mediana, cabelos no ombro, repicado, estou usando um terno marrom. Não uso óculos, mas uso alguns adornos. Uso relógio, eu uso anel e uso brincos. Qual a importância disso, gente? Pertencimento.
Como que a pessoa vai se sentir pertencente ao espaço se ela não entender quem está ao lado dela? Então, agora, eu vou passar para a nossa secretária da Assistência Social, porque um dos maiores pedidos, nós que somos da educação, é que possamos trabalhar como uma engrenagem, não é? Saúde, assistência social e educação, porque nós somos da educação, mas a gente não faz nada se não tiver a saúde e a assistência social. E é por isso hoje que eu tenho o enorme prazer de receber a nossa secretária aqui para falar um pouco, né, o que ela tem a contribuir conosco, de como que é esse fluxo aqui na rede, ou algo valioso que você possa trazer aqui nessa manhã, tá, Nélia? Obrigada. Bom dia a todos e todas. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, estou assentada. Estou com um terninho preto, uma blusa bege, um sapato bege e também estou com alguns acessórios. Tenho uma idade aí chegando a quase 50 anos. E hoje estou aqui para contribuir em relação a essa política de inclusão. Queria parabenizar a doutora Amanda, o Poder Legislativo, a Escola do Legislativo, por essa iniciativa. As capacitações são necessárias, precisam ser contínuas, e trazer a rede para discutir isso é muito importante. A assistência social, ela precisa estar aqui porque nós trabalhamos a questão da intersetorialidade. A política de inclusão ela é transversal. Ela não é específica da educação, da saúde, da assistência social. Não é também, a gente tem outras políticas importantes aqui, como esporte, né, que poderia estar aqui também, né, e outras políticas como desenvolvimento urbano em relação à acessibilidade, e muitas outras políticas. A assistência social, nós trabalhamos a proteção social básica e a especial. Nós trabalhamos com a prevenção dos riscos sociais na proteção básica e na especial com os casos de violação de direitos. Isso para todos os públicos, sejam crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres, pessoas LGBTs, e também pessoas negras, toda a população de modo em geral. No caso da educação inclusiva, a gente está tratando mais o público aqui, criança e adolescente, a assistência social tem um papel fundamental quando vocês, educadores, a maioria daqui são profissionais da área de educação. Então, quando vocês visualizam, identificam, né, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, que estejam, né, em situação de pobreza, baixa renda, é muito comum vocês perceberem que essas pessoas, quando elas possuem, né, um baixo poder econômico, muitas vezes elas podem estar em situação de desnutrição, falta de recursos financeiros, e isso atrapalha a aprendizagem. A gente sabe que uma criança com insegurança alimentar atrapalha o processo de educação. E, muitas vezes, passa batido, né, essa questão, né, da insegurança alimentar. Hoje, no município, existe, né, uma política específica de insegurança alimentar que está vinculada à Secretaria de Agricultura. Existe o Banco de Alimentos, né, que fornece alimentos para essas famílias em vulnerabilidade. E, na assistência social, eu vim trazer para vocês 3 benefícios importantes, que são de transferência de renda, que a gente precisa, né, discutir sobre eles. O mais comum, todo mundo conhece, é o Bolsa Família. Mas, muitas vezes, os alunos, né, ou os pais não estão com o cadastro atualizado, tem um corte desse benefício e não correm atrás, e isso prejudica a chegada do alimento na sua residência. Então, tem que ter um olhar atento para isso, né? Se a família está em vulnerabilidade, os profissionais de educação têm que encaminhar para os centros de referência de assistência social, que são os CRAS. Outro benefício importantíssimo, né, é o cartão alimentação emergencial. Eu já escutei algumas professoras me contando assim, esse menino vem na escola e fica esperando o horário da merenda. Esse é o indicativo que vocês precisam encaminhar para a secretaria. E a gente tem esse cartão Moeda Social Facilita, que, além desse usuário, né, dessa família, receber o Bolsa Família, ele pode ainda receber um cartão de R$ 152 para a compra de alimentos específicos. Um fato que eu acho importante, muitas pessoas, né, do TEA têm intolerância alimentar. Tá? Então, alguns alimentos. Então,
com esse cartão alimentação, eles podem comprar itens específicos, né, de frutas ou verduras ou alimentos específicos, né, para a sua intolerância. Então, o cartão emergencial, de alimentação emergencial, ele serve para ser direcionado para sanar essas questões. Porque o modelo antigo, né, muito ultrapassado, se entregavam cestas básicas. Hoje, o município não faz isso já há muito tempo, porque a família tem que ter autonomia de comprar o alimento que ela precisa, e não uma cesta fechada, né? Então, o cartão alimentação, ele permite que a família compre o alimento que vai ser mais adequado para a sua dieta. E eu já escutei algumas mães que são beneficiárias do CRAS no Moeda, que falam, olha, meu filho tem TEA e ele tem intolerância a chocolate, a doce, ele empola, né, fica machucado. Então, eu preciso comprar uns alimentos diferentes, né, ou alguns com glúten e outras intolerâncias. Então, utilizam o cartão alimentação da Moeda Social para isso. Agora, o benefício mais importante, que é um benefício garantido em lei pela Constituição Federal, é o benefício de prestação continuada, o BPC. Toda pessoa com deficiência tem direito a esse benefício, é um salário mínimo. Tem uma per capita, né, que é 1/4 do salário mínimo, tem critério para a concessão dele. Mas todas as pessoas com deficiência têm direito. E a gente fica um pouco chateado quando a rede, né, no caso, as escolas, porque as escolas têm contato com as crianças, né, com esses alunos, com o público infantil. E quando chega no CRAS para pedir, geralmente já estão lá no ensino fundamental, já são quase adultos, né, imigrando para o ensino médio, que perderam anos de acesso a esse benefício, às vezes por desconhecimento. Então, eu divulgo ele aqui porque a rede precisa estar atenta, né, a esse BPC, que é um salário mínimo para essas pessoas com deficiência. Então, caso vocês identifiquem, né, quando chega o laudo, né, dizendo sou uma pessoa, né, tenho o TEA já tem uma lei que já diz pessoa com deficiência. Então, encaminhe para assistência social para essa criança, né, desde nova já ter direito a um salário mínimo. Esses são os principais atendimentos que a assistência social faz a nível de concessão de benefício de transferência de renda, né, para apoio a essas famílias, porque na medida que essa família recebe um Bolsa Família, recebe um BPC ou um cartão alimentação, esse dinheiro, né, que ela está economizando, ela vai usar em outras formas, né, de recursos para o tratamento. Ela pode usar para pagar uma terapia, para um transporte, né, para um acesso a um professor de uma aula particular, às vezes não tem onde apoio. Isso mesmo, bem lembrado, Cleusa. Tem o passe livre também. O passe livre municipal é um direito garantido pela assistência social e pela Secretaria de Saúde. Tá? As pessoas, né, que possuem deficiências, né, têm direito ao passe livre. Tem o porta a porta também. Tem uma van adaptada para pessoas com deficiência no município. E todos esses benefícios, gente, podem acessar os CRAS. Nós temos 5 CRAS na cidade, tá? E, além desses 5 CRAS, a gente tem ainda 2 CRAS que a gente fala equipe volante. Eles atendem o distrito do Carmo e o distrito de Poema. Também para atendimento de cobertura nesses distritos. Então, encaminhe as pessoas, né, para assistência social. Se vocês identificarem essas crianças, né, que estão com esses sinais, né, de insegurança alimentar, ou famílias confusas ou que desconhecem seus direitos, né, em relação ao BPC e ao Bolsa Família, encaminha para a gente, que a gente vai trabalhar, né, em rede com vocês para garantir esse direito para essas crianças e adolescentes. E a outra parte da assistência social já é focada mais nos casos de violação de direito. Tá? São vítimas, né, de violação de direito, são, popularmente, a gente chama de maus tratos, abuso, violência sexual, violência doméstica. Né? O caso que o promotor disse aqui, de uma criança de 7 anos, que foi chamar a polícia, né, chegou ao nosso conhecimento. Um caso que aconteceu, acho que é no Pedreira, de uma criança que chegou a ser vítima de violência física por parte, né, de moradores, por intolerância em relação ao problema, ao transtorno do espectro autista.
Então, esses casos, né, que quando já chegam em situação de violação, eles são acompanhados por nossas equipes através do CREAS ou através de outros serviços, né? Muitas vezes essas crianças, né, são retiradas do núcleo familiar por ordem judicial. Então, elas precisam ser acompanhadas, né, nas nossas casas-lares. Temos 2 casas-lares na cidade, temos um programa Família Acolhedora, temos um programa Guarda Subsidiada. Então, a assistência social tem uma rede de apoio para né, as pessoas que também são vítimas. Tá? E é muito triste, né, quando a gente fala a importância da intersectorialidade, mas a gente tem que pensar também na transdisciplinaridade. Porque imagina uma pessoa, né, que ela já é uma pessoa com deficiência. Aí ela ainda tem outra questão social. Ela ainda é vulnerável socioeconomicamente. E aí ela ainda é uma pessoa com deficiência. E ainda ela sofre uma violência. Então, a gente tem que pensar a política dessa forma transversal, com essas camadas, e fazer os encaminhamentos devidos. Os profissionais precisam ser comprometidos ao acompanhamento dessas pessoas, porque, muitas vezes, nós somos técnicos. Eu sou técnica, né? Hoje eu estou num cargo de gestão, mas eu sou técnica efetiva da rede, eu sou assistente social. E a gente se depara com profissionais que a demanda hoje aqui é o benefício. Ah, mas eu podia encaminhar para a saúde, né? Podia arrumar um projeto de esporte. Ah, eu podia encaminhar também para o banco de alimentos. Ah, eu podia encaminhar, né, para outros serviços. Ah, não vou fazer não, que vai me dar muito trabalho. A gente ainda tem, infelizmente, né, profissionais que não têm essa visão de intersectorialidade, não têm essa visão da transdisciplinaridade, das questões sociais em outros aspectos. E aí eu trago isso para a nossa responsabilidade técnica, nossa responsabilidade moral sobre o atendimento a essas pessoas. Então, a assistência social está à disposição de vocês. Obrigada, Nélia. Gente, quando a gente começa a definir responsabilidades, obrigações em sociedade, nós começamos a funcionar. Então, muitas vezes, é o que a Nélia falou, as pessoas chegam até a gente e falam assim, olha, eu estou exausta, eu não sei mais como ajudar o meu aluno. Ou então vem uma mãe e fala assim, eu estou exausta, eu não sei mais a quem recorrer. Mas, enquanto a gente não souber definir sociedade, mostrar para eles que existe um fluxo, porque se eu tiro aqui do meu ombro, fica leve para o outro. Então, eu preciso definir um fluxo. E aonde ele vai procurar? Ah, ele vai procurar a Secretaria de Assistência Social. Deu certo? Olha, não deu certo, eu preciso ainda do apoio da Secretaria de Saúde. Nós precisamos desse fluxo para melhorar a vida dessas pessoas. Hoje nós falamos muito aqui sobre o autismo, nós falamos sobre a superdotação e precisamos falar também da deficiência intelectual. Muitas famílias adoecidas porque não sabem como eu vou fazer se eu fechar o olho amanhã e eu tenho um filho com deficiência, a quem eu vou recorrer? Mas nós precisamos saber que, será que você está cadastrado no CAD único do governo? Para poder resguardar? Será o que a gente pode fazer, o que a gente pode analisar enquanto sociedade, usando todos esses braços aqui para desenvolver? Secretaria de Esporte, que você falou, importantíssimo. Às vezes eu não consegui ainda a liberação de uma terapia ou de um tratamento, mas tem a Secretaria de Esporte. Será o que nós podemos fazer junto com o Centro Olímpico Itabirana aqui para desenvolver aquela pessoa até ela conseguir a terapia? Então, é de grande importância. Então, gente, falando dessa rede aqui maravilhosa que vocês estão conhecendo, Maíra Portilho, conselheira tutelar. Qual a importância do conselho tutelar nesse fluxo? Quando chega para você os casos, ou o que você recomenda? O que o conselho tutelar tem contribuído efetivamente com as pessoas com deficiência e que estão dentro da neurodivergência? Maíra. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maíra Portilho, sou conselheira tutelar. Tenho 39 anos, tenho pele clara, cabelo escuro, estou vestindo uma saia preta e uma blusa branca. E essa pergunta é muito interessante, gente, porque todos nós, né, estamos aprendendo cada dia mais sobre como cuidar de crianças, né, neurodivergentes, com necessidades especiais. E, muitas vezes, falta muito conhecimento nas escolas, nas famílias, até mesmo na rede, né, de proteção.
com relação a como lidar com cada caso, porque é um universo, né? São muitas crianças com muitas necessidades diferentes. E, muitas vezes, acontece que nem a escola está totalmente preparada, nem as famílias estão totalmente preparadas. Primeiro, porque muitas famílias que têm filhos em situações especiais, né, com necessidades especiais, elas são famílias vulneráveis e elas não têm nem conhecimento, nem repertório para compreender a situação da criança, né? Então, muitas vezes, a família demora a perceber os sinais de que aquela criança está precisando de um apoio. Essa criança vai passando pela escola sem que ninguém também se atente de que aquela criança está necessitando de um diagnóstico, de um cuidado especial. E aí, muitas vezes, essa situação ela vai remando ali na escola, nas famílias, sem que aquela criança receba um diagnóstico e um cuidado. Muitas vezes, gente, a gente tem que lembrar também que quando a gente fala de famílias vulneráveis, né, que têm seus filhos ali na rede pública, essas famílias elas têm uma série de dificuldades, de prioridades. Muitas vezes falta conhecimento básico para entender que é uma criança que precisa de apoio, que precisa de um cuidado especial. Então, é por isso que a rede de proteção e a escola ela é essencial nisso tudo. E, muitas vezes, a escola vai entregar, né, tudo o que ela pode para ajudar essa criança, vai disponibilizar profissionais, vai fazer um plano pedagógico individualizado, vai ter o monitor, o professor de apoio, mas é uma família tão vulnerável que essa criança, em casa, ela não vai receber estímulo nenhum, ela não recebe cuidado, ela não recebe apoio, a família não leva a criança ao médico, não leva a criança numa terapia. Então, muitas vezes, o direito dessas crianças vai estar violado, né? O direito a receber o apoio necessário para o melhor desenvolvimento dela. Às vezes, o direito dela vai estar violado pela família, às vezes vai estar violado pela própria escola, gente, mas não por culpa, né, da escola em si, mas porque nós, né, estamos ainda avançando, ainda temos dificuldades, né, o poder público esbarra nas suas dificuldades. Falta profissional, falta capacitação, falta tanta coisa para proteger uma criança. E é aí que o conselho tutelar entra, né? Todas as vezes que uma criança está com seu direito violado, que qualquer pessoa, seja profissional da escola, seja família, seja vizinho, qualquer pessoa perceba que aquela criança não está recebendo o devido apoio, o Conselho Tutelar pode receber essa informação para que a gente mobilize a rede em prol dessa criança. Seja cuidando dessa família, ajudando essa família por meio da assistência social a superar suas vulnerabilidades, seja por meio da oferta de serviços públicos que aquela criança ainda não teve acesso, né? Então, esse é o papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, gente, é um órgão articulador de rede. É como se fosse uma engrenagem que ajuda as outras engrenagens a rodarem. Todas as vezes que a gente recebe a informação de uma violação, a gente tem que acionar todo mundo. A gente aqui coloca a rede em pânico. Gente, precisamos nos mobilizar para ajudar essa família, para ajudar essa criança. Ela está com seus direitos violados, está faltando isso, está faltando aquilo, não foi ofertado isso ou aquilo. E aí a gente se reúne ao redor dessa criança, dessa família, para poder apoiar. E é muito interessante a gente saber, gente, que a escola sozinha não consegue nada, e que a saúde sozinha não consegue nada, e que a assistência sozinha não consegue nada, mas quando a gente se mobiliza enquanto rede ao redor de uma criança para protegê-la, aí sim é possível, aí há esperança. Isso. Obrigada, Maíra. Quando falamos de interesse da criança, eu falei isso com uma pessoa outro dia, Cleusa, e eu falei assim, olha, o melhor interesse é o da criança e do adolescente. Então, se eu estou na educação e eu vejo que aquela criança, adolescente, ele está em vulnerabilidade, ele está sendo negligenciado, eu tenho que levar o conhecimento do Conselho Tutelar. Nossa, mas é para buscar uma punição? Será que eu vou fazer isso com aquela família? Muitas vezes, gente, nem é a punição, é o que a Maíra falou. Eles vão fazer uma análise do caso, junto com as outras secretarias,
para ver o que está acontecendo naquele ambiente. Só que a gente vive num país em que a gente tem que começar a quebrar rótulos e paradigmas. É tudo muito cultural. Nossa, se alguém me vê na porta do conselho tutelar, meu nome vai rodar aí, que eu sou, né, uma mãe, que eu estou negligente. Não, às vezes você está indo ali buscar informação e é saudável. Então, nós temos que começar a levar isso para as famílias com leveza, mostrar que Secretaria de Assistência Social, eu não vou lá para a fila, não. E se alguém me ver ali, o que eles vão pensar de mim? Nós temos que começar a quebrar esse rótulo e paradigma, porque somente o conhecimento transforma. Eu vi alguém falando essa semana, conhecimento é poder. Poder de quê, gente? De transformação. Mas eu tenho que conhecer. Se eu não souber o que a Secretaria da Anélia faz, a Maíra está lá no conselho, eu vejo a Maíra, eu não sei, o que a conselheira tutelar pode fazer por mim? Eu não tenho conhecimento para ajudar ninguém. E esse é o mais importante aqui nessa manhã, tá? Doutor Giovanni, seja bem-vindo novamente. Doutor Giovanni esteve no CAPES, no CAPESI e hoje no hospital. Eu gostaria de saber do senhor, enquanto médico da rede, o que o senhor entende que é precioso? Como falar para os profissionais assim, olha, você está lá na escola, você observou determinada situação, é o momento de ir buscar uma ajuda, seja no CAPES, na assistência, no SEMAI. O que o senhor tem a contribuir conosco em relação à rede, fluxo de rede, que o senhor acha interessante e importante para a gente ter esse conhecimento nessa manhã? Eu de novo. Então é o seguinte, atendendo a sua pergunta aí, talvez de uma maneira mais proveitosa, mais ampla, o que acontece? Especialmente quando se fala de atendimento médico, as pessoas estão muito voltadas à parte de medicação. É uma preocupação contínua. E a gente está vendo aqui uma discussão acerca da multidisciplinaridade. O tratamento para essas pessoas ele é focado não no conceito farmacológico em si. E, às vezes, as pessoas só têm isso em mente. Então, mais cedo, com o nosso promotor aí, ele falou da questão do laudo. O laudo é importante, mas ele não é condição sine qua non, né? Condição sem a qual a assistência não vai acontecer. As pessoas, muitas vezes, o que eu percebo é que elas desconhecem a importância das diversas formas de tratamento e assistência. Eles são muito focados em receber uma receita, e isso vem do conhecimento, isso vem da divulgação, disso que nós estamos fazendo aqui hoje, da divulgação, da disseminação da informação. Eu tenho direito a tal coisa, eu tenho condição de receber isso. O tratamento de determinadas condições, no caso especialmente de neurodivergentes, ele não é centrado em fármaco. O fármaco é importante, mas ele não é centrado. O que eu posso dizer, então, enquanto médico, enquanto tive uma participação no CAPES, é que as pessoas precisam conhecer isso. Muitas vezes, o que vai ajudar a pessoa não é uma consulta, não é uma receita. Isso aí é uma pequena parte. Então, o conhecimento, a informação, a disseminação da informação, dos níveis de assistência que a gente tem, do que a rede pode oferecer. Mais uma vez, convivo, tenho filhos, especificamente com a condição de TEA, e o que eu acho que é determinante é a assistência que recebe em determinados pontos. É saber que ele, né, não quero ser chato ficar repetindo, que se ele tiver um problema lá de sensorial, que ninguém vai chamar a polícia para ele, porque ele é compreendido. Quer ver uma coisa que a gente acaba não falando, que é bobeira. Por um tempo, eu peguei aquele cordão do autismo, do meu filho, e andei para carregar a chave, como um chaveiro. As pessoas me identificavam na rua e alguns até me perguntavam, você é autista? Não, isso aqui é do meu filho e tal. Então, veja, algumas coisas já estão enraizadas, mas ainda muita coisa precisa germinar, brotar, para a gente poder ter. Então, o que eu diria é isso, focar em descentralizar o tratamento, exclusivamente dessa parte
farmacológica, mostrar que a terapia ocupacional, que a psicoterapia, que as demais formas de tratamento, elas são fundamentais na condução dessas pessoas. Obrigada, doutor Giovanni. Bom, volto a dizer, toda empresa, toda escola, todo setor público, ele precisa de ter um núcleo de inclusão e pertencimento, gente. Por que disso? Porque nós precisamos de pessoas preparadas, com conhecimento para levar essa formação continuada. Ou seja, vocês estão aqui hoje, vocês vão ser replicadores de conhecimento lá fora. Mas não pode ser na hora do café da tarde. Tem que ser dentro de um setor em que você vai, de fato, formar outras pessoas no ambiente escolar. Então, nós temos que ampliar isso, esse olhar. Por ser uma rede uma roda de conversa, eu gostaria de saber se nós temos 2 pessoas que queiram fazer alguma pergunta para algum membro aqui dessa roda de conversa. Essa luz está me atrapalhando. Alguém? Espera aí, gente, o microfone, vou levar até você aí. Obrigada. Doutor Giovanni, eu gostaria de saber se a ressonância cerebral ou se o eletroencefalograma detecta algum sinal do autismo. Você tem um exame, né? Você tem um exame. Tá, eu entendi. Tem um exame. Entendi. Como é que é seu nome? Simone. E Simone, excelente pergunta, tá? Pessoal, muito feliz ela na pergunta dela. Não tem. Seguinte, como não é uma pneumonia, como não é uma gripe, então, a gente não tem um exame que detecte isso. Olha só que curiosidade. Existem mais de 1000 genes já catalogados como envolvidos na condição. Em se tratando de uma condição, olha só o nome, eles são neurodivergentes, eles só têm uma forma de existir diferente da nossa. Então, assim, a ressonância não vai achar nada lá. E a gente faz ressonância, essas pessoas às vezes têm outros problemas, muitas vezes são submetidas à ressonância, mas não tem qualquer diferença. Entendeu? O eletroencefalograma não vai achar nada. Não vai encontrar nada. Lembrar daquilo que eu falei. Essas pessoas, eles podem ter, por exemplo, não quer dizer que quem tem TEA vai ter epilepsia, mas a pessoa pode ter epilepsia, e a gente vai ter uma alteração no eletroencefalograma. Mas isso não tem nada a ver com o TEA. Então, não existe um exame que detecte, nem mesmo genético. O diagnóstico é clínico. É baseado naqueles conceitos que a gente discutiu aí. Olha, essa pessoa ele tem isso, ele se comporta assim, é isso e isso. E não é chegar numa consulta e falar, eu quero saber se eu sou autista. Não funciona assim. Entendeu? Então, respondendo de forma mais objetiva, não existe. O diagnóstico é clínico, precisa de experiência, precisa de pessoa com a qualificação para ela fazer a aplicação das ferramentas adequadas, senão vai cair no que o pessoal em geral tem a dizer, hoje tudo, até uma forma meio jocosa, né? Hoje todo mundo tem autismo. Não é assim. Entendeu? Então, o profissional vai fazer a parte dele, mas não com um exame. Beleza? Obrigada, doutor Giovanni. Nós temos uma última pergunta, gente? Temos? Bom dia, meu nome é Andréia. A minha pergunta vai ser para o doutor Giovanni. Doutor Giovanni, você falou muito bem hoje, né, das características mais marcantes do autismo, que é a comunicação, a interação social.
e a presença de comportamentos e interesse restrito. Né? Isso aí é ao longo do tempo, e que é um transtorno, não é uma doença. E eu gosto muito dessa área, eu trabalho com educação especial na rede municipal e trabalho também na escola particular, que a gente lida com essas crianças. A minha pergunta eu já me deparei com laudo de médico, que ele relata lá assim, de acordo com relatos da mãe, de acordo com isso, mais voltado para familiar, relato familiar. A criança possui diagnóstico TEA. Né? Então, a gente sabe que, se fosse assim, é muito fácil, né? De acordo com o relato da mãe. Eu posso chegar lá no consultório e falar assim, meu filho tem dificuldade de comunicação, ele tem dificuldade em interagir, ele tem comportamento repetitivo. E é considerável, a escola deve considerar esse relato desse profissional de acordo com o relato de uma mãe e fechar o diagnóstico como TEA? Excelente pergunta. Andréia, né? Andréia, sim. Tá, excelente sua pergunta. Complexa, mas excelente. Seguinte, como que surgiu a ideia de classificar as pessoas, de segmentar as pessoas de acordo com a condição delas? Isso não é de agora, não é desse ano, não é nem desse século. E daí desenvolveram os tais critérios diagnósticos. Só para a gente refletir, isso vai te ajudar a compreender e a entender aí o que você está querendo com a sua pergunta. Veja bem, lá no início, quando criaram o termo, né, autismo, né, valia, inclusive, o relato puro e simplesmente da escola. Valia. Por quê? Porque quem convive com a criança na maior parte do tempo é a escola. Então, a escola notificava que aquela pessoa demandava por aquele suporte. Não é o que a mãe fala, não é o que o médico fala. E se o médico, por exemplo, escrever lá... Gente, médicos são pessoas. E eles podem errar ou se equivocar. Mas e se ele escrever lá que aquela pessoa não precisa de suporte nenhum? Mas você está vendo lá na escola que nem precisa. Então, o que tem que ser feito? Dê o suporte. Então, o que pega mais é assim, não é bem o que a mãe diz. Entendeu? Porque, se for assim, na maioria das vezes, você vai ter o problema, é o contrário, é a negação. É a mãe negar que aquela criança tem aquela condição. É algo muito parecido com o que acontece, por exemplo, com a asma. Não sei se vocês já perceberam. Você falar com a mãe que o menino dele tem asma, você arrumou uma inimiga? Porque a asma é feio, né? Um termo feio. Não é asma, não, é bronquite. Entendeu? Então, com a questão do espectro autista, o que vai acontecer na maioria das vezes é a negação. Agora, quando o médico coloca assim, o que ele está querendo dizer naquele relatório ali? Daí eu acho que sim, que é válido sim. A não ser que você, lá na escola, você perceba uma dissociação. Olha, fala que ele tem isso, você não tem. Fala que ele se comporta desse jeito, mas não se comporta. Entendeu? Lembrar, a criança aí, ele vai passar pelo menos metade do período do dia dele ali dentro da escola. Então, não adianta. Se eu pular que essa criança é um ser celestial, não é o fato de você ler aquilo ali que vai mudar. Então, mais uma vez, eu vou na fala do nosso doutor aqui, o promotor. O laudo é uma formalidade. A forma como está escrito, ele é o jeito daquele profissional escrever. Muitas vezes ele quer atender aos anseios da mãe na busca por algum suporte para aquele filho. Então, o mais importante aquilo é compatível? Aquilo condiz com o que está escrito ali? Entendeu? Será que o menino tem o TEA só na presença da mãe? Não vai acontecer isso. Mas, sim, eu quero responder agora de forma objetiva a sua pergunta. Vale, especialmente em
psiquiatria e medicina em geral. O depoimento de terceiros é validado, sim. É só o jeito dele escrever que lhe parece peculiar, mas esse laudo vale, sim. Nós também não vamos criar um litígio aí, né? Tu fala assim, nós todos, enquanto sociedade, começar a periciar o que todo mundo escreve, senão a gente não faz nada. Mas vale sim, você pode aceitar. Eu só recomendaria o seguinte: se houver uma dissociação ampla do que está escrito com aquilo que você está vendo, aí também não, né? Entendeu? Entendi. Então, vale sim. Entendi, obrigada. Nada. Deixa só, a pergunta foi para a Giovana, mas eu vou aproveitar, deixa. Né? Hoje, enquanto diretriz nas políticas da educação, a gente tem a premissa de um estudo de caso enquanto referência, porque, historicamente, quem doutrinava as nossas práticas era a medicina. Fulano tem TEA, precisa de professor de apoio. Não é? O médico, às vezes, até vinha com essa orientação. Eu falo que doutrinava nesse sentido, e eu acho que a gente tem um saber, uma soberania em dizer, olha, que tipo de oferta de suporte a gente precisa para esse aluno nessa condição. Né? Então, assim, não mudou. O nosso público é aluno com deficiência, transtorno espectro autista e altas habilidades. Mas quem doutrina isso? É a gente, enquanto educação. Né? O nosso saber da medicina não é soberano sobre o nosso saber. Né? Na nossa área, quem doutrina isso, quem delimita o que vai fazer e como fazer, somos nós. Mas eu também não acredito na compreensão do sujeito vindo apenas de uma ordem, de um lugar. Né? Eu trabalho também com avaliação, e eu acredito que esse compreender esse sujeito, ele se dá pelo saber de várias pessoas. Nos espaços coletivos que ele frequenta, principalmente a escola, que é o principal espaço coletivo, pelo saber do profissional da saúde, pelo saber da família. Eu vejo que, historicamente, a gente tem contribuído muito para isso. Hoje, por exemplo, no SEMAI e na rede, a gente tem um cuidado, desde a primeira infância, em relação à triagem e acompanhamento dos alunos com atraso de desenvolvimento. Mesmo que, às vezes, a gente não tenha acessos à relação a compreender isso por outras ordens, por outros profissionais. Né? Então, a gente já tem esse olhar. Às vezes, o acesso a isso que se dá a longa data. E, às vezes, a família também, naquela dificuldade que ela apresenta, na compreensão, isso leva um tempo. Eu falo assim, né, chegou no ensino fundamental. Que bom que chegou no ensino fundamental, tendo em vista que hoje a gente tem muitos que chegam na fase adulta. Mas a gente precisa ser mais hábil, a gente precisa dialogar mais sobre isso, para que a gente não seja tão tardio em relação àquilo que precisa de compreender, de pensar em alternativas e de ter diagnósticos mais assertivos para conduções mais acertadas, quer seja da parte da educação, quer seja da parte da saúde. Excelente. Excelente pergunta, excelente fala, excelente. Então, olha só, vai aparecendo coisas aqui, né, que a gente acaba tendo que falar. O que acontece? Vou contar uma experiência aqui, recente, breve, boba, mas bastante elucidativa, que vai de encontro à pergunta, que vai de encontro a tudo que a gente está discutindo aqui. Olha só, eu fui recentemente, até não tem problema eu falar isso, eu não vou citar pessoa, não vou citar nem local, nem o que aconteceu. Mas eu fui atender uma pessoa com um quadro de tentativa de autoextermínio. E aí eu cheguei, falei, opa, como é que está? O que aconteceu? A resposta a primeira impressão que eu tive foi a primeira frase que me ajudou a formar, isso me deixou assim, mais convicto disso que eu estou querendo dizer aqui agora. A pessoa virou para mim e falou assim, é que eu sou bipolar e não estou aguentando mais. Presta atenção na primeira fala, é que eu sou bipolar. A pessoa é a doença dela. Vocês entendem isso? Na interpretação da fala. Então, olha, o contexto todo se tornou inferior diante do coisa da pessoa. Então, quando a gente fala no nosso convívio, especialmente de crianças, de pessoas em formação, em amadurecimento, e que as pessoas são neurodivergentes, é importante que a gente fique atento aos rótulos. Entendeu? Não é
necessário ficar o tempo todo. Não faça isso com ele porque ele é autista. Não fale isso com ele porque ele é autista, ou com ela porque ela é autista. Porque os rótulos, muitas vezes, eles vão atrapalhar a pessoa. Então, dentro desse cenário em que a gente tem que apresentar, tem que dar condições, apresentar condições, ofertar meios para pessoas que são que existem de uma forma diferente da maioria da população, a gente está tentando só ofertar a eles condições para que eles se desenvolvam também. Entendeu? Se a gente for olhar em essência, é o que a gente faz, por exemplo, com o diabetes tipo 1. O que a gente faz com o diabetes tipo 1? A gente não dá insulina à pessoa? A gente não trata essa pessoa para que ela se desenvolva? Porque ela perdeu a condição de fazer insulina, ela precisa não existir. Então, o que a gente está, em suma, fazendo enquanto sociedade é propiciando meios para aquela pessoa existir de forma digna. Tá. Aí, para aquela pessoa se desenvolver, ele precisa ter fisioterapia, ele precisa ter terapia ocupacional, ele precisa de alguns medicamentos, e ele precisa de assistência, ele precisa se alimentar, ele precisa de um BPC. Tá. Então, para ele frequentar a escola, ele precisa de um relatório? Não. Ele precisa formalizar aquilo, esse é o papel. Agora, cuidado com o rótulo. Entendeu? A gente tem que ter cuidado simplesmente com o rotular as pessoas. Às vezes, o que a pessoa não importa. Ele vive bem daquele jeito, mas, a partir do momento que você rotulou, de certa forma, você causou um problema ali. Especialmente quando o diagnóstico não ocorre na primeira infância, na vida infantil, né? Especialmente se essa pessoa ele é entendido como estranho, esquisito, diferente. Ou, muitas vezes, ele não tem mesmo, é só a personalidade dele. Tal. Então, é apenas o recado. Quando ficam... eu entendo a pergunta da Andréia, porque tem a necessidade de formalizar, tem a necessidade... Mas o foco central da pergunta dela, da resposta dela, é: oferte o serviço a quem precisa. E, com o tempo, vai formalizando as coisas. Vamos formalizar isso, vamos formalizar isso. Porque, anteriormente, eu respondi, eu falei assim, a não ser que aquele papel ali seja muito divergente do que você está vendo na prática. Do contrário, vale. Tá? E muito cuidado com os rótulos. Mais do que nunca, vocês sabem. E quando a pessoa fala assim, eu tenho câncer, todo mundo se afasta. Então, com as crianças, a gente tem que ter esse cuidado com o rótulo. Não existe, pelo menos eu não percebo um estigma ruim, mas gera curiosidade, gera muita curiosidade. E, às vezes, não é todo mundo que gosta de ter atenção para ele, de ver que as pessoas estão curiosas acerca dele. Então, só cuidado com o rótulo. Obrigada, doutor Giovanni. Obrigada quem participou conosco. Fecha essa roda de conversa, Andréia, falando com você sobre estudo de caso. A legislação vem para nos ajudar, e a ajuda é dentro do estudo de caso. Recebi um laudo do médico. O médico me disse que ele não fez o teste neuropsicológico, mas ele fez um exame clínico, baseou no que a mãe disse. Eu percebi que seria necessário, talvez, aquele aluno ter passado por alguns testes neuropsicológicos, mas ele não passou ainda. Mas eu, enquanto escola, eu tenho um olhar que está divergindo. Então, eu quero ouvir a família, eu quero ouvir o profissional que emitiu esse laudo, eu quero conversar quem é da rede que acompanha essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto. Então, eu preciso de fazer isso dentro do estudo de caso. Sabe, no direito a gente usa assim, olha, data máxima venia. Tudo eu posso falar ali se eu colocar isso antes, né? Que é como se eu estivesse pedindo assim, me desculpa, mas eu vou ter que perguntar e eu vou ter que falar. É a mesma coisa o estudo de caso. Não estou duvidando do relatório do médico, não estou duvidando do que a mãe disse, mas eu preciso, dentro do estudo de caso, fazer uma apuração maior do que eu posso oferecer para esse aluno. Às vezes vem dizendo lá que ele tem o TEA, mas ainda não tenho ainda, por exemplo, um diagnóstico de deficiência intelectual. Mas eu estou observando aqui que, dentro das adaptações e acessibilidade, eu precisaria desse olhar, eu precisaria dessa resposta.
E aí vem o estudo de caso, porque o estudo de caso não minimiza ninguém. A gente quer ouvir todo mundo e chegar num consenso. Às vezes, naquele momento, ele era nível 2 de suporte. Houve uma evolução, hoje ele é nível 1 de suporte. E aí eu preciso ouvir isso, da família, do médico, da assistente social que acompanha essa família. E vamos focar no estudo de caso, que a gente vai ter muitas respostas. Maíra está aqui, é tão precioso. Eu tenho falado ultimamente com as pessoas sobre o ECA. Quem tem me acompanhado tem ouvido isso muito. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, o médico passou a medicação. A família não deu a medicação. Será que precisa mesmo? Será que não precisa? E aí, é negligência, não é? Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que a responsabilidade é de quem ali naquele momento? Então, é isso. Hoje aqui nós somos pontes. Nós somos uma aliança para tentar melhorar o sistema. Somos peças neste quebra-cabeça. Não funcionamos sozinhos. Essa peça não pode ficar perdida. Então, eu encerro essa roda de conversa, agradecendo a participação de todos vocês aqui nessa roda hoje, principalmente do público, e comunico vocês que estaremos de volta à programação às 13h30, né, Ana? 13h30, gente. Muito obrigada.